Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de revelação e entendimento espiritual, Senhor, para compreendermos coisas que não são simplesmente humanas. Necessitam de revelação. Nós precisamos desse entendimento. Por isso precisamos da ação do Teu Espírito. Senhor, nos ajuda essa noite, para que seja um tempo relevante, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Consegue colocar aí, Lucas, a tela? Enquanto ele coloca aí na tela, então, fechando o que eu estava falando, a história do governo de Deus. Não se trata, irmãos, no mundo evangélico que você está vivendo e vendo, você costuma ver as pessoas falando para você crer e receber a bênção. Esse negócio, creia e receba, esquece isso, tá? Esquece isso. Isso aí é evangelho da prosperidade, isso aí é teologia espúria, não vai dar em nada, porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa que não é daqui, não é cristão, mas é crente, dessas que eu digo, ora para Deus responder, e quando Deus não responde, e aí ele me mandou, e eu ouvi o áudio da sua esposa, e ela disse a seguinte frase: eu odeio Deus, tudo que eu fiz ele acabou com a minha vida, passei a vida inteira orando e tudo foi destruído. Essa foi a ideia que ela tem, a ideia que ela tem na mente, e declarou. Eu ouvi, eu não estou dizendo que alguém disse, não, eu ouvi, eu estou com isso no vídeo, no áudio aqui. Por quê? Porque é justamente isso que é pregado. Você ora, então você tem desse retorno desse Deus, e é isso aí. Basicamente, o evangelho Deus está do meu lado para abençoar tudo que eu tenho. Não tem nada a ver isso aí, não tem nada, nenhuma relação uma coisa com a outra. O que a gente está aqui construindo é a história do reino de Deus, é o desenvolvimento e entendimento daquilo que Deus está fazendo ao longo da história, e que vai culminar em Cristo Jesus e na igreja, mas vai culminar em Cristo Jesus. Bom, me parece que não vai conseguir projetar na tela, infelizmente, mas aí eu vou seguir aqui, tá? Não vai conseguir projetar, mas eu vou seguir. A primeira coisa que a gente falou foi em Gênesis. Eu sem esse recurso audiovisual vou ficar precisando de você. Então, a primeira coisa que a gente viu, que Deus no Gênesis 1 disse haja luz e houve luz, ou seja, ele colocou em ordem e acabou com o caos. Ele então começa do ponto de partida do caos, mas o caos não é o fim, é o início. Aliás, eu estava pensando e conversando com alguém, depois de quinta passada aqui, que uma boa parte, talvez a maioria aqui, talvez quase todos, não sei, mas uma boa parte aqui se converteu no meio do caos. Quando a vida estava um caos, apareceu e buscando ao Senhor. Então o caos não é tão ruim assim, porque o caos libera a pessoa para dar um grito e dizer o que é, e dá aquele grito, e ali aparece a resposta que vem da parte de Deus. O caos não é tão ruim assim, mas o caos não é tão ruim assim por quê? Porque o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. É por isso que não é ruim, porque Deus está indo atrás de todos, Deus está falando com todos. Já contei aqui essa história para vocês, quando meu sogro, ele tinha uma doença de Crohn, mas a primeira crise que ele teve, eu e Fernanda nos impulsionamos para ir na casa dele, o pai de Fernanda, e nós nos impulsionamos, aquele chamamento do Senhor. Nós fomos lá e entramos na casa dele, era um recém-casado. Eu falei, eu vou orar pelo Senhor, você vai ficar curado. Eu não disse, obrigado pela tela e pela projeção, eu não disse, eu quero orar por você, que Deus é poderoso para curar. Não, senhor, eu disse, Deus vai curar você. E ele estava indo, em média, 15 vezes no banheiro todo dia. Era uma doença que não tinha contenção. E nós oramos, eu e Fernanda, pusemos as mãos sobre ele. Eu não era presbítero, não era pastor, não era nada. Eu orei por ele e ele ficou curado. Aí, naquele dia, no outro dia, não foi mais no banheiro, voltou ao normal, pronto, ficou bom. Porque estava da fina, estava magrelo. Começou a ganhar peso, aí teve uma formatura de uma pessoa, não lembro se foi Tânia, não sei, tem uma formatura, nós fomos para aquela formatura alguns meses depois, e a gente falando de Jesus para ele, que é cura em si. O que é isso? A cura em si, o que é isso? E nós falando de Jesus, aí, no dia que eu voltei dessa formatura, me lembro como hoje, paramos na frente do elevador, aí eu falei, seu Fernando, e Jesus na sua vida, tal, aí ele falou assim, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, eu tenho certeza que os anjos e os espíritos sempre me iluminaram, eu não, eu fui, mas ele falou, seu Fernando, não fale isso, foi Jesus que te curou, o senhor lembra do dia que eu orei pelo senhor? Não, eu sou uma pessoa muito assim, tal. Aí, eita, rapaz. Irmãos, foi impressionante. A crise voltou, e ele morreu dessa crise que voltou. Foi parar no hospital.
Lá no hospital, o pastor Átila Brandão foi visitá-lo, ele entregou a vida ao Senhor, e de lá ele seguiu. A gente só observa bem, as pessoas, naquele caos, Deus está visitando aquela pessoa, e às vezes a pessoa não dá atenção àquilo que está visitando, como foi o primeiro caso dele. Ele podia ter dito e talvez, vivesse muitos anos, talvez, isso aí Deus é que sabe. Mas tem muitas pessoas que estão vivendo nesse caos, e eles só querem que o caos vá embora, mas eles não querem o Deus que está no caos. Essa aqui é a questão. Então, seguindo aqui na tela, eu vou ter que ficar olhando aqui, coloquei uma gravura sobre o caos, e vou falar algumas coisas sobre o caos. O primeiro momento do caos é que Deus criou tudo para ordem, mas o caos, por exemplo, está aí presente, mas não é o objetivo. Então, eu coloquei também algumas coisinhas, citei ali que Deus, no Salmo 33, Deus olha os filhos dos homens, Deus contempla todos, Deus está olhando a terra. Essa guerra que está acontecendo, pode ter certeza, talvez ninguém aqui sabe interpretar, é quase certo que ninguém aqui sabe interpretar corretamente os fenômenos, porque tem pouca informação, muito pouca informação, e mesmo assim só Deus sabe interpretar, mas Deus sabe o que está acontecendo, exatamente isso. E aí eu coloquei assim, no primeiro evento, que foi essa questão do caos, Deus é um Deus de ordem, sua ingerência é para colocar ordem no caos, e não existe caos que Deus não esteja, que esteja ali. Agora eu quero que a gente leia esse texto, que é a continuação do que a gente está falando, começa aqui, é um resuminho, para a gente pegar a sequência. Queria que a igreja lesse esse versículo, diz aí 50, verso de número 10, 1, 2, 3, já? E firme-se sobre o seu Deus. Então eu quero dizer para você, você tem uma tarefa espiritual para gente madura. Só metaforicamente, eu falei da outra vez, vou repetir, a turma que está subindo ali para a escola de princípios, você está aqui, então vou fazer uma metáfora, você está em outro nível, é uma metáfora, você está em outro nível, então cabe a você entender isso que eu estou lhe dizendo, cabe a você a lição de encontrar Deus no caos. Cabe a lição de você que está aqui entender que não é somente compreender a fé, compreender as coisas básicas e Jesus me abençoa, está tudo bem com o meu casamento. Nada disso. Isso é coisa básica demais. É uma coisa elementar demais. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Sim, claro, mas a vida não para só. Encontrei vida abundante. Pronto, vou sentar na rede e acabou a vida. Não. A vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que receber e ficar numa rede. Não existe isso. Isso é uma utopia que todo mundo quer o quê? Zona de conforto. Todo mundo quer zona de conforto. Todo mundo quer zona de conforto. Deus vai me abençoar e eu vou ver eternamente tranquilo. Igual o Brasil, deitado eternamente em berço pleno. Isso não existe. O caos é cíclico. Estou falando do caos total. Mas existem crises na sua vida, cíclicas. Crise de saúde, crise com pai e mãe, crise com filho. Não tem jeito. Crises várias, são crises. O mundo está entrando numa grave crise. Entrando numa grave crise. Ninguém sabe quanto tempo vai durar essa grave crise. Pode ser que chegue mesmo. Pode ser que chegue mesmo ao Brasil e ao seu emprego e à Feira de Santana. Pode ser. Por que não vai chegar? Porque a gente é especial, vai chegar. E aqui conosco Deus vai estar. É sempre assim. Encontrar Deus nessa circunstância. Então o texto diz, quando andar em treva e não tiver luz nenhuma, que isso é mais ou menos Gênesis 1. Quando não tiver luz nenhuma, sabe o que você faz? Nada. Nada. Não é nadar não, tá? Nada, não faz nada. Você fica só crendo, confiando e esperando. Se você não tem uma luz para andar, fica parado. Se você não tem uma luz para decidir, não decide. É simples assim. É simples, mas essa decisão estar parado é um ato de confiança. É isso que você entender. Por quê? Porque Deus está em algum lugar que eu quero discernir aonde. Uma crise conjugal. Deus está naquela crise conjugal aonde? Provocando? Não. Ele está protegendo aquela crise para não se agravar. Ele está dando luz para o diálogo. Tudo isso acontece e o Deus que nós servimos, quando não tiver luz nenhuma, Ele está presente perto de nós, falando conosco, nos dando paz, nos dando consolo, nos dando fortaleza e vivendo conosco a nossa situação. Esse é o Deus a quem servimos. Por isso que eu queria que você lesse essas três coisas. Os homens podem ler essa de número 4. 1, 2, 3, já. Isso, as mulheres podem ler o 5.
E toda a igreja vai ler o 6. O caos. Algo está chegando para a glória de Deus. Isso aqui a gente pode dizer, o texto bíblico diz no Salmo 91, verso 15, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Isso é reino de Deus. Quando Deus está governando, o caos acabou. Não, o Deus que entra no caos e conosco está nas trevas, é aquela história. Os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão na frente de Nabucodonosor, falou, olha, é o seguinte, saiba de uma coisa, nós não vamos dobrar o joelho não, o Deus que nós servimos pode nos livrar, e vai nos livrar, mas se não livrar, a gente não te adora. Como é que o cara fala 3 frases que parece que não tem sentido, na mesma frase? O Deus pode nos livrar, vai nos livrar, e se não nos livrar, na mesma frase. Ele falou essas 3 frases, aí ele falou, vai livrar? Pois eu vou jogar você na fornalha. Pegou os caras e jogou na fornalha. Ou seja, o Deus, qual das 3 frases valeu? As 3. O Deus pode nos livrar, o Deus vai nos livrar, e o Deus que nós servimos não depende de nos livrar, mas eu não peco. Foi essa a frase de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso, as coisas podem acontecer, mas Deus está conosco. Glória a Deus. Isso é ordem do reino. Irmãos, ninguém consegue dizer isso, a não ser o discípulo de Jesus. Espírita não fala, muçulmano não fala, ninguém fala. Hoje eu vi uma notícia de um jornal, eu gosto de dar essas notícias para vocês, um jornal americano que sempre acerta, sempre. Agora, como eles conseguem a fonte, ninguém até hoje sabe qual é. É um jornal que não é New York Times, nada disso, não. É um jornal que dá notícias online. E esse jornal disse o seguinte, que os 2 americanos, Whitcock, que é o ministro da guerra, e o Marco Rubio, se reuniram com o presidente do Irã, o que manda no Irã, porque já morreu tantos, né, que tinham lá. E ele se reuniu lá em Oman, e se reuniram, e eles exigiram que o supermarechal da guerra entrasse, e ele não aceitou. Não entra naquela confusão. E aí, depois de 20 minutos de discussão, o cara aceitou que o marechal entrasse. Então tinha 3 americanos e o comandante do Irã. E o camarada do Irã estendeu as mãos, apertou a mão de Marco Rubio, apertou a mão de Whitcock e não apertou a mão do marechal. Aí na hora de negociar, falaram assim, e aí, você não pode ter bomba atômica. Olha, não está em negociação sobre isso. Nós vamos discutir a reparação de guerra dos destroços que vocês estão provocando no Irã. A gente, não, tranquilo. Aí eles saíram, a imprensa, está muito bem, a reunião foi excelente. Segundo aviso, saíram todos os americanos do Oriente Médio. Aí a França, saíram todos os franceses do Oriente Médio. A Austrália, saíram todos os australianos do Oriente Médio. E mandou todos, 15 países mandando todos os seus cidadãos sair. Olha só que maluquice. Então, o muçulmano não pode dar garantia. Países não podem dar garantia. Espírita não pode. Ninguém pode dar garantia que Deus dá. Aconteça o que acontecer, eu estou com você. Isso é reino de Deus, irmão. Isso não é religião, não. Isso é reino de Deus. Agora, você fora do reino e sendo evangélico, aí eu não sei o que vai acontecer com você, porque eu não sei lá que tipo de fé é essa. Porque fé não resolve o problema. Fé não resolve. O que resolve o problema é estar no reino, estar debaixo do governo dele, que ele governa a história, eu quero estar com ele. Não tem nada a ver com fé. A fé só faz você entrar. Segunda coisa que eu coloquei, as balizas. E eu coloquei para vocês várias coisas sobre as balizas, que as balizas são os mandamentos que Deus dá, e o mandamento de Deus tem por objetivo a vida. Eu coloquei ali, quando você tem algo que você não tem como obedecer de imediato, né, é uma direção, por exemplo, a família é um princípio, a submissão é um princípio, existem coisas que são princípios, a santidade é um princípio, mas, por exemplo, não adulterarás é um mandamento. Ele fere o quê? Fere a família e fere a santidade. Não adulterarás é um mandamento. Então é fácil você entender um princípio. Princípio de submissão, princípio de autoridade. Tudo que está sendo feito aqui, princípio de autoridade. Eu tenho autoridade, aí eu falo, Samuel, veja aí. Aí Samuel entra aqui, aí fala, fulano, desliga aí. Tudo é princípio de autoridade. Os ministérios todos funcionam com autoridade. Quem é que responde pela escola de princípios? Luzerne organiza, determina, tudo, isso é princípio, não é mandamento de autoridade. Então é fácil de você entender a diferença de uma coisa para outra. Então o governo de Deus começa com princípios e se constitui de mandamentos.
Se Deus não der mandamento, não existe vida. Por isso que Provérbios 4, verso 20 e 22 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham. Este mandamento é vida. O que significa dizer que o mandamento é vida? Mais um pouquinho que a gente pode ler. O texto bíblico de Deuteronômio 4 diz assim: são estes os mandamentos e estatutos e juízos que o Senhor teu Deus ordenou que fossem ensinados. Aí continua, portanto, Israel, tenha o cuidado de cumprir os seus mandamentos. Aí em amarelo eu coloquei: para que tudo lhes corra bem. Observe, então quando você obedece um princípio, um exemplo simples, você está conversando com o seu discipulador, ele fala assim: vá pedir perdão a ela, peça perdão à sua esposa. Ah, não vou pedir não, ela também fez isso e isso comigo. Vá pedir perdão a ela. Este mandamento para que corra bem. Os mandamentos de Deus, eles convergem, eles concorrem para uma vida saudável. Vai ser fácil ou não fácil? Isso é outro problema. Eu vou sentir vontade ou não vou sentir? Isso é outro problema. Ah, eu vou gostar ou não vou gostar? Isso é outro problema. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver com sentir vontade ou deixar de sentir vontade. Nós estamos falando do mandamento. Deus, que é o Senhor, diz: obedeça, que você vai se dar bem. Aí você fala: mas não estou com vontade. Não faça. Não faça. Ele vai ficar obrigando adulto? Ele vai mandar tornozeleira eletrônica no seu discípulo? Mas não vai nunca. Então ele diz claramente: é assim que a banda toca. E a pessoa precisa, como adulto, entender que o Espírito Santo ele não está lhe pedindo, ele está dando uma ordem. E manda quem pode, obedece quem tem juízo, como está escrito no para-choque do caminhão, é claro, né? Deuteronômio 4, verso 40. Eu queria que a igreja lesse. Deuteronômio 4, 40. 1, 2, 3, já? Literalmente falando, como é que faz para você ter 95, 98 anos em boa saúde? Pela Bíblia. Guardar a palavra de Deus. Se você decorar a Bíblia, se você aprender a Bíblia, obedecer a Bíblia, você fica velhinho. Meu avô morreu com 90 e tantos anos. Vai dizer, todo mundo... Não, calma, estou só falando, porque é melhor você acreditar e fazer do que ficar duvidando. Eu vou pedir que Fernanda leia esses Provérbios 7, porque ela gosta muito desses textos de Provérbios. Então eu vou pedir que ela leia Provérbios 7 na primeira tela e na segunda tela. E também porque eu gosto da voz dela, ela é bonita, ela está bonita, está chique hoje. Fica aí. Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. Então, em função do que lê, eu quero que fique de pé todas as pessoas que estão lendo a Bíblia este ano, para completar a leitura do ano, este ano. Eu estou lendo a Bíblia anual. Pode levantar, todo mundo que está lendo a Bíblia anualmente. Isso, pronto. Fique em pé, não sente não. Eu estou lendo a Bíblia anualmente. Significa você está lendo a Bíblia com disciplina anual. Você que está em pé pode olhar para trás. Você que está sentado, você está passando vergonha? Não. Eu estou dizendo a você que este é um exemplo de que pessoas que levam a sério a palavra de Deus, no sentido de dizer: ela é minha vida, ela me dá o norte, ela me dá garantia, ela me dá... É assim que funciona. Então eu queria que todos aqui presentes, sentados e em pé, aplaudissem ao Senhor por essa decisão da igreja. Pode sentar. Todos estamos comprometidos com este mandamento, e este mandamento não é uma escravidão, é uma baliza para cada um de nós. O texto bíblico, ele instrui no Novo Testamento, não só no Velho, que a gente deve guardar, quem me ama guardará a minha palavra, porque este é o amor de Deus. Então o Novo Testamento tem também a instrução de guardar a palavra. Não é só coisa do Antigo Testamento, não. Porque aí, no caso, nós não estamos falando de guardar os 10 mandamentos. Nós estamos falando de pegar o bizu, de pegar a sintonia do que Deus está dizendo. É conseguir captar
Não é decoreba dos 10 mandamentos. Não é isso. E aqui eu vou falar, para terminar essa segunda parte, começar a terceira, desse segundo evento. Ou você é guiado por seus desejos e pensamentos, ou é guiado por Deus. Porque se você, um exemplo simples, olha o exemplo que eu vou dar. Você tem um filho, numa idade pequena, você pode ir de 12 anos para baixo, vamos supor assim. A Bíblia fala, castiga o teu filho com a vara, porque fustigando a tu, nem por isso morrerá, porque livrarás a sua alma da morte. Ok, está escrito lá. Você acredita nisso? Ou você, se o seu marido, sua esposa, for corrigir o seu filho, você vai levá-lo ao conselho tutelar? Porque se você segue o conselho tutelar, você não segue a palavra. Simples assim. O que significa que você, tudo que fizer vai corrigir? Claro que não. Claro que não. Eu vou corrigir fisicamente tudo. Só tem uma correção física? Claro que não. Tem várias formas de você construir a educação do seu filho. A correção física é uma delas. E ela nem é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ela é lá na frente. Mas independente disso, você acredita nisso? Não! Então você não vai viver vida abundante, filho de papo. Porque quem discorda de Deus tem que viver segundo sua própria cabeça. Vive sua própria cabeça. Isso é desse sentido. Outra coisa, olha, exemplo simples. A gente orienta. Eu não tenho uma instrução bíblica aqui, ó. Não tenho essa orientação bíblica, mas a gente orienta. Vocês que vão conhecer, e tem mais de um casal que está se conhecendo. Eu digo assim, não se beije. Não entra com o negócio de corpo. Beijo é corpo. Fique na dimensão do Espírito. Sirva a Deus juntos. Orem juntos. Leiam o livro juntos. Mas não vem com o negócio de se beijar. Por quê? Porque o beijo, em última análise, é uma relação sexual. Se for beijo de língua e tudo mais. E aí se encosta, e aí você está incentivado pelos alunos, pelos colegas, e está incentivado pelo WhatsApp. Então, devagar. É uma orientação de sabedoria. Não é um mandamento feito os 10 mandamentos, é uma instrução. Não é nem uma castração, é uma instrução. O senhor vai, eu vou beijar. Pois eu, que já casei mais de sei lá quantas, 50 pessoas, posso dizer, os dois que transaram durante o namoro, os dois se divorciaram. São 2 casais. Porque vai lá, não sei o que, aí depois casa, aí ele fez assim, rapaz, eu forcei a barra, ela cedeu. E se um colega do trabalho forçar a barra com ela, será que ela vai ceder? Ele já ficou inseguro com ela, ela ficou inseguro com ele, casaram, o ciúme aumentou, se divorciaram. 2 casamentos se divorciaram. O que eu fiz? Então, ó, não tem acordo, é instrução. Algumas coisas é pá, outras coisas não é taxativo. Você tem que captar, ou eu vou viver por Deus, ou eu vou viver pela minha cabeça. Segunda frase, só há uma forma de êxito pessoal, e essa se encontra no reino de Deus. E as balizas garantem vida eterna e abundante. E olha as frases que eu captei, porque tem muita coisa que eu estou estudando sobre a igreja primitiva com relação à obediência. Agostinho de Hipona diz assim, não busques entender para crer, mas crê para entender, pois a compreensão é a recompensa da fé. Pode ter certeza, queridos, eu tenho muitos anos de vida e de teologia, de Bíblia, de profundidade. Se eu der uma instrução para você e você não entender, eu lhe aconselho a obedecer sem entender. Porque é isso que Agostinho de Hipona fala, porque eu sei o que eu estou dizendo para você, e você vai e faz sem entender, e você crê e faz. Quando você faz, entende. É exatamente assim. Porque a revelação não vem por entendimento, a revelação vem por obediência. E a obediência é gerada pela fé. O João Cassiano diz assim, os mandamentos devem ser cumpridos antes que sejam plenamente compreendidos. Então essas coisas são muito claras. Não procure no mundo as bases e as teorias para viver no reino. Os fundamentos e as bases quem fornece é Deus. Liderança. Outra coisa, liderança. Como é que a liderança funciona aqui na videira? Um princípio não é um mandamento. Não tem nenhum lugar. Uma igreja tem 3 pastores, uma igreja tem 5 pastores, uma igreja tem 1 pastor. Não tem nenhum lugar na Bíblia isso. Mas a igreja primitiva tinha vários pastores no plural. Eram aqueles 12. Eram 12. A igreja primitiva era assim. O que é que eu deduzo? Que a igreja, eu deduzo, é um princípio. Que a gente tem que ter liderança compartilhada, porque está escrito em Provérbios, na multidão de conselhos, há sabedoria, portanto, com conselhos faz a guerra. Está escrito, eu juntei 2 coisas que são princípios, e a gente instrui e trabalha. O que é mais fácil? Eu estar sozinho? É muito mais fácil estar sozinho, irmão. Eu mando, vocês obedecem? Não, mas isso não é princípio bíblico.
princípio bíblico está escrito numa multidão de conselhos. Então a gente se alinha ao pensamento de Deus e não o contrário. Faz a igreja funcionar do meu jeito. Isso não existe. Isso não vale para a igreja, para a forma de funcionar. Tudo, liderança é compartilhada, porque é o princípio bíblico. A vida de Deus é regida pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus. A vida do reino é regida pelo Senhor. Amém? Isso eu já falei, mas eu vou falar aqui o terceiro grande evento, que a gente tira enormes lições sobre a ação de Deus na vida de alguém. Princípios de reino, princípios de governo estão no Êxodo. O Êxodo é um evento importantíssimo, talvez o evento mais importante, depois da cruz de Cristo, é o evento mais importante da Bíblia, porque no Êxodo você tem redenção, libertação, você tem Jesus, o Cordeiro Pascal, você tem tudo na saída do povo de Israel do Egito. É um evento que eu coloco aqui, afora a morte e a ressurreição de Jesus, o Êxodo do povo de Israel é o evento mais significativo da Bíblia, e eu vou tirar 2 princípios deste evento. A libertação do povo de Israel se dá com tremenda manifestação do poder de Deus. E aqui eu coloco apenas 2 versículos nesse ponto para falar do poder de Deus na saída do povo de Israel. E aí eu vou fazer algo muito importante aqui, muito significativo. O texto de Deuteronômio 4, Deuteronômio 5, Deuteronômio 7, Deuteronômio 11, Deuteronômio 26, 18, verso 8, perdão. Eu queria que a igreja lesse, aliás, eu vou ler o verso 8 e 9, e a igreja vai ler o Salmo 136. Deuteronômio 26, 8 e 9 diz: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto, com grandes sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra que emana leite e mel. Salmo 136, verso 12, a igreja lê, por favor. Deixa eu falar umas coisas para vocês sobre o poder de Deus. Poder de Deus. O reino de Deus, queridos, o reino onde Deus atua, a esfera onde Deus atua, é uma esfera de poder. É uma esfera de poder, é uma esfera sobrenatural. O nosso Deus é um Deus de transformação, um Deus de ação, um Deus de mudança de vida, um Deus de mudança de realidade. Nós não estamos seguindo uma filosofia. Nós não estamos seguindo uma ideia da melhor maneira de viver. Sabe, a igreja é tão bonita, a igreja é tão linda, a gente assim, sabe, se ama tanto, somos uma comunidade de amor. Não é isso não, irmãos. Somos sim, é lindo sim, mas não é isso não. Existe um Deus vivo e ativo na história. Se esse Deus não é vivo e não é ativo, não existe nada. Existe engano, isso aqui é clube. Se Deus não está vivo e ativo e transformando, isto aqui é um clube. A ação de Deus é ação de poder, de transformação. O reino de Deus, 1 Coríntios 4, 20, a igreja lê, por favor, 1, 2, 3 já. Mas em poder. Jesus também falou, o próprio Jesus disse o que está escrito aí, a igreja pode ler para mim, por favor, todo mundo, 1, 2, 3. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E aí eu leio a palavra que Paulo disse aqui, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, existem coisas que a gente se preocupa, se importa. Para falar, para ministrar isso aqui, são dias de sofrimento. Essas palavras são um parto. Você tira um filho de dentro de você. É um negócio assim, que você sofre, que você sonha, que acorda de madrugada. É uma coisa assim, que você se desgasta e você rumina, porque isso aqui não pode ser uma coisa filosófica. Eu não posso passar uma ideia para você. Essas coisas que a gente fala, elas precisam transformar, elas têm que ter impacto. Irmãos, à medida que você começa a conviver com Deus e com a palavra de Deus, você fica muito envolvido com o poder de Deus que transforma. E transforma as circunstâncias quaisquer, mas essa manifestação é a prova de que isso não é uma filosofia, isso é real. Hoje eu recebi 2 áudios, compartilhei no presbitério, recebi 2 áudios. Irmãos, uma situação que eu disse completamente perdida. Eu e Fernanda conversamos
e a situação era completamente perdida. Eu avisei, inclusive, no presbitério, que a situação não tinha mais jeito. E aí a gente conversou, e naquela conversa eu usei aquilo que Deus vai dizendo para a gente fazer. Você abre, muitas vezes, queridos, eu abro a boca e eu não sei o que falar. Várias vezes acontece, e a gente vai para uma conversa e nós não sabemos por quê. Primeiro, dois problemas iguais com duas pessoas diferentes, os problemas são diferentes. O problema parece ser igual, mas nunca é igual, porque cada pessoa é única e cada experiência é única. E você vai falar e você não sabe o que falar, porque você não pode apertar o botão play, pause, não existe isso. E quando eu abri minha boca, comecei a falar, falei coisas muito difíceis de ouvir e muito difíceis de falar. Aí hoje eu pego os dois áudios e a gente ouve, rapaz, o que é isso? Como é que Deus pode transformar completamente uma pessoa? Como é que Deus pode agir e fazer uma novidade completa? Vocês aqui, eu vou repetir uma coisa que alguns são muito novos, não sabem disso. Meu filho, ele mora em Feira de Santana, não congrega aqui. Meu filho congrega numa igreja batista, batista da Avenida. Ele toca guitarra, é empresário, enfim, filósofo. E ele está estudando teologia. Uma pessoa muito inteligente, aqui nunca sabe quem é, mas alguns sabem. E meu filho, quando tinha alguns anos de idade, eu acho que 6 anos de idade, ele enfiou o pé numa porta de vidro. Na verdade, ele empurrou a cama numa porta de vidro. Então, quando ele empurrou assim, em vez de a cama andar, a perna entrou. E aí, quando ele tirou, aí corta para lá e corta para cá. Aí ele saiu andando na direção de Fernanda. Aí estava aquele bife assim para fora, assim, plaf, né? E ele, mãe, eu cortei. Nem chorou. Aí Fernanda, ela até de vez assim, eu não sei como não desmaiou. Aí Fernanda botou ela deitada, pegou aquele bife, botou para dentro assim, botou um pano em cima, ligou para mim. Eu digo, vai correndo para a HTO. Nós fomos para a HTO, isso tem muitos anos. Ele foi correndo para a HTO e foi o diretor do HTO que atendeu. Não era esse tamanhão todo, não. Na época tinha poucas clínicas aqui, não tinha muitas assim. O HTO existia, pequeno. O diretor do HTO falou, aqui, ele fez o exame e falou, aqui cortou o nervo, aqui não vai mais andar. Aqui ele vai, a perna vai ficar, chama de pé equino, o pé assim, né, o pé fica solto. Porque os nervos não pegam lá até o pé. E aí, a gente dando aquela assistência, Fernanda não chorou, Fernanda deu aquela assistência, o esforço dela. Aí eu me lembro que eu entrei lá, ele não chorou não. Aí eu peguei e disse, se você não chorar, eu vou lhe dar uma Ferrari. Aí eu fui caçando onde é que tinha uma Ferrari. Tinha uma loja ali no Feira, naquele shopping onde é o Bradesco hoje. Comprei uma Ferrari bonitona e levei para ele. E o cara fez a cirurgia, depois de um tempão ele falou, não vai andar não. Eu emendei, mas não tem solução para isso não. Foi para a cadeira de rodas, eu tenho foto da cadeira de roda. E ele estava na cadeira de roda 1 dia, 2 dias, e a gente era da Assembleia, eu não existia videira na época, e a gente orando normal, orando, tranquilos, eu e Fernando bem tranquilos, e orando, pedindo a Deus que agisse, Depois de 40 e poucos dias, ele na cadeira de rodas lá, assistindo um desenho animado, pum, o pé mexeu. Como assim, pum, o pé mexeu? Como assim, o pé não vai mexer? Aí, não, o pé mexeu, mamãe, papai, olhou, o pé está mexendo, o pé cortado. Ele tomou 130 e tantos pontos, meu irmão, na perna, não foi 10 nem 20, 130 e tantos, ponto interno e externo. Aí foi tirar o curativo, depois que passou aquele prazo, foi tirar o curativo, o diretor do HTO também atendeu. Quando o diretor pegou os exames, até dias atrás eu tinha os exames, ele pegou os exames e ficou, não é possível, isso é impossível, nervo não regenera, isso é impossível. Não pode ser verdade. E a perna lá, cicatriz enorme. O Senhor curou e emendou nervos, que nervo não regenera. Quando corta o nervo, ele recolhe os nervos e foram emendados e o Senhor fez a conexão novamente. Deus é um Deus de poder, de transformação. Deus age. Meus irmãos, a gente muitas vezes acha que é só falar e o reino se consuma. Não, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer mudança no coração, na vida. Tem que acontecer mudanças e milagres. Os milagres não acontecem porque eu tenho fé, eu deixo de ter fé. Você pode ter a fé que tiver, orar, e você não garante que vai acontecer. Não existe nenhum teólogo, e dias atrás estava conversando no grupo de teologia, não existe ninguém no mundo que possa prever uma cura. Não tem. Muitas pessoas, você ora por todos e não sabe explicar porque uns são curados. Não, ninguém sabe explicar isso. Por quê? Porque isso é uma área exclusiva de Deus, mas só que Deus está curando e agindo todo o tempo. A gente precisa entender isso. Por essa razão, o reino de Deus não é filosofia, mas é poder que transforma a vida. Se sua vida não foi transformada, você pode questionar por que Deus não está governando sua vida. Porque quando Deus põe a mão,
acontecem transformações necessárias e obrigatoriamente, porque foi assim que Deus tirou o povo dele. Deus não tirou o povo dele assim, saia para me obedecer. Não foi assim. Deus, se vocês saem, não vou sair, não vou deixar, não vou sair, não vou. Vai sair. Espera aí que eu vou botar um jacaré, vou botar o que for. Agora não vai sair não? Pois eu vou matar gente. E matou o povo lá, destruiu o povo do Egito todinho. E Deus disse assim, vocês vão sair e o povo do Egito vai dar dinheiro para vocês, vai dar muita coisa, vocês vão despojar o povo. Pois na hora de ser embora, tinha morrido os primogênitos, ele falou, eu estou indo embora, você tem alguma coisa para me dar? Toma, vai embora, pelo amor de Deus, paga o FGTS, fundo de garantia, rescisão de trabalho, 13º, deram foi tudo para o povo de Israel, eles saíram tão ricos, que chegaram no deserto e fizeram aquela obra do tabernáculo, que era toda de ouro. Primeira oferta que foi tirada, 260 quilos de ouro. Onde é que estava naquela multidão de escravos 260 quilos de ouro? Os egípcios deram a ele. E o poder de Deus é esse que move corações, que move vidas, que abre portas, que transforma tudo. O poder de Deus é isso. Por isso, sem o poder de Deus, as palavras são vazias e os resultados são nulos. O anúncio do reino por Jesus veio confirmado com poder. Então aí eu vou falar uma coisa para você. É porque o time está, eu preciso fazer minhas conclusões, né? O outro ponto vem agora. Olha qual é o outro ponto aqui, ó. Vou até botar aí, mas eu vou falar sobre o poder. Entenda. Fazer uma pergunta para você. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, sim ou não? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, sim ou não? Você está com sono, sim ou não? Ah, tá. Alguns disseram sim, também não tem problema. Não tem nada a ver essa pergunta com nada. Jesus Cristo é Senhor da sua vida, sim ou não? Você decidiu andar nas balizas que Ele estabeleceu para a sua vida, sim ou não? Princípios e mandamentos, sim ou não? E quando não tiver afim, vai ser como você quer ou como Deus quer? Beleza, até agora estamos conversados. Então agora, você que está debaixo do governo de Deus, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Agora eu vou orar por você. Agora eu vou orar por você. Agora eu vou orar por você. Para você entender que não é a fé que o pastor Niles tem. É o próprio Deus do reino, o reino de Deus que opera o poder. Jesus falou assim, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o reino chegou. Então, quando Deus estica o dedo assim e fala assim, assim diz o Senhor, o poder está liberado, irmão. As coisas acontecem. Eu não estava aqui porque eu viajei, mas Cláudio ministrou a palavra numa das macros, e ele deve ter contado, ele contou aqui naquela macro, o que foi que aconteceu numa das orações aqui, é apenas uma. Mas você pergunta aqui, quem foi que orou? Vou chamar aquela mesma pessoa que orou. Esquece isso que não funciona. Não tem nada a ver com Niles. Tem a ver com este governo que tem poder nele. Todos os dias eu oro pela conversão de Jonas, o marido de Nega, e o pai de Filipe. Cadê Filipe? Está ali. Eu oro pela cura dele, mas eu oro muito mais pela conversão dele. Conversão, Jesus não pode dar um pontapé, arrombar a porta do coração. Depende dele dizer, sou pecador. Não é verdade? Eu oro por isso. Eu espero que Deus o cure e isto sirva de sinal para ele se converter, mas já eu não posso dizer. Mas eu posso orar para Jesus curar. Eu posso orar, Deus cura se quiser. Então, o princípio é este, o poder de Deus age no reino de Deus. Então, nós vamos ficar de pé aqui agora, e você que tem uma necessidade, que dá para você saber qual é, quando Deus lhe responder, orar para minha irmã. Bom, aí eu já não sei. Mas se quiser, tudo bem, o reino de Deus é reino de poder, a irmã não é sua? Você não crê no poder de Deus na sua irmã? Então pode orar, não tem problema nenhum. Não tem regra. A única regra é que fora de Deus não existe poder. Só existe imitação, existe demônio, existe candomblé, qualquer coisa. Mas no reino de Deus tem poder para destravar, para abrir portas, para fazer coisas que... Não é nem porque você precisa, não é porque você precisa, não, porque Deus é bom. Ele fala o que Ele quer. E eu quero que venham aqui aqueles que creem no poder de Deus e tem uma demanda que precisa de poder de Deus para demandar a sua causa. Eu quero que você venha aqui e traga esta questão. E eu estou sendo muito bíblico e claro. É uma questão que não é uma questão de escolher se vai comer laranja ou tangerina. Não, isso aí cabe a você. Mas
a ação do poder de algo que está parado, travado, impedido, interrompido, e que o poder de Deus move no reino dele. Então você já sabe o que é. Então, se acontecer, você vai dar glória a Deus, porque isso é específico da sua necessidade, e você sabe que não é porque você usou um bom advogado, nem porque você é bom. Isso é porque Deus opera no seu reino com o sobrenatural. Amém? Vamos orar aqui agora, nesse momento. Pai bendito, nós queremos te louvar, porque o Senhor, aleluia, o Senhor tirou o seu povo do Egito com mão forte, com braço estendido, com grande espanto e com sinais. Eu te agradeço porque o Senhor já nos disse claramente que o teu reino não é um reino de palavras, mas de poder. Porque o teu servo Paulo disse que não foi em Corinto para pregar filosofia, mas poder. Senhor, quantas enfermidades estão aqui sendo apresentadas, quantos corpos estão trazendo necessidades que estão aqui, Senhor, diante de ti, quantas questões que outros estão fechando, impedindo, barrando, dizendo coisas, quantas cobranças que estão, Senhor, na mão de ímpios, na mão de pessoas, Senhor, e quantas coisas que eu não sei que estão, Satanás está prendendo, quantas coisas, Senhor. Satanás não tem direito de meter a mão no teu reino. Este povo te pertence, Jesus. Este povo é teu, este corpo é teu, estas vidas são tuas. Isto é a tua esfera, Deus. São poucos, sim, são poucos, são teus. São teus, são teu reino, são teu rebanho. Pai, eu oro agora por estas questões que foram trazidas. Todos os teus filhos creram que o reino é poder. Senhor, abre portas, Senhor, destrava processos, Senhor, libera a bênção, Senhor, cura corpos aqui agora, Senhor, cura de enfermidades graves e simples, dores de cabeça a câncer, cura, Senhor, problemas intestinais, problemas psicológicos, problemas, Senhor, psicossomáticos, problemas, sim, seja quais forem. Eu oro pela causa e pelo efeito, que cesse a causa e cesse o efeito. Espírito de suicídio, espírito de contenda, espírito de rancor, espírito de adultério, seja qual for a ação do diabo, que seja travada agora, desfeita e quebrada em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está determinado nos teus filhos, os clientes, os negócios, as provas, a inteligência, o suprimento, a provisão, a cura, Senhor, que seja determinada agora, com sinais e prodígios de poder em nome de Jesus. Nós cremos nisso, sabemos disso e clamamos ao Senhor com toda a tranquilidade, porque assim a glória é tua, o poder é teu e a honra é toda tua, em nome de Jesus, amém. Receba portas abertas, cura, bênção sobre a sua vida, porque o poder é dele, mas a glória também é dele, amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar e a gente vai continuar. Glória a Deus. É por isso que eu não orei no início, que eu queria falar sobre isso, que o reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus é um reino em que, se não há poder, não há agir, é filosofia. E nós não estamos aqui para seguir filosofia. Tome assento e eu vou fazer as minhas conclusões. Faltam 7 minutos, eu vou fazer minhas conclusões. Vou terminar em 5, fique tranquilo. Eu coloquei ali que este evento do Êxodo traz uma marca do reino de Deus, e a marca da exclusividade. Diga exclusividade. Diga exclusividade. Você pode dizer para uma pessoa que está do seu lado: você é exclusivamente de Deus. Aí a Analice falou: você é exclusivamente de Deus e meu, né? A Vanessa falou isso, mesma coisa, Cláudio. Mas no campo espiritual, Cláudio só está aí, Vanessa, porque Deus lhe deu. Então ele é de Deus. Se Deus tirar, é dele, né? Não tem jeito. A exclusividade significa várias coisas que no reino elas se estabelecem. Porque até o Êxodo não tinha exclusividade, não, meu irmão. Tinha nenhuma exclusividade. Abraão, não sei o que, José, nada disso. Você não vê isso aí em lugar nenhum. Quando você chega no Êxodo, que o povo sai, você vê a ideia de que a coisa não existia.
Moisés está lá no deserto, aí aparece um arbusto pegando fogo, ele vai ver o que é. Aí naquele arbusto que está pegando fogo, tem uma discussãozinha lá, eita, é Deus. Eita, se eu soubesse, eu nem tinha vindo. Tipo isso assim, rapaz, o negócio é feio aqui, agora começou a me dar queimada, tira o sapato, não sei o que e tal. E ele liga assim, agora você vai. Meu Deus, para que eu vim ver esse negócio? Agora eu tenho que libertar um povo todinho. Eu que minha curiosidade me matando, né? Ele com a curiosidade, agora se ferrou. Agora vai ter que libertar o povo todinho. Mas nessa conversa com Moisés, de Moisés com Deus, ele nem sabia o nome. Nem o nome sabia. O senhor faz favor, me dê o seu RG aí para ver teu nome aí. Aí Deus tira o RG aqui. Eu sou o que sou. Que nome estranho. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Oxe, como é que eu vou dizer eu sou o que sou? É para chegar lá e falar, eu sou o que sou, me mandou. Mas, rapaz, ninguém vai acreditar nisso não. E Moisés ficou com dificuldade. Por quê? Exatamente por isso, não tinha nada revelado. Mas depois que acabou as 10 pragas, que ele saiu e chegou no Sinai, quando chegou no Monte Sinai, Deus aí tirou o RG, mas aí Deus tirou o currículo. Olha o que Deus falou. Olha aí, eu quero que você leia só a parte amarela. Eu vou ler e você vai ler a parte amarela. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão porque toda a terra é minha e vocês um reino de sacerdócio e a nação santa. São estas palavras que você... Olha só, até agora era só um povo operando milagre, Deus sabe, blá, blá, blá. Mas agora não, vocês vão obedecer, vocês serão meus. Eu vou ser dono de vocês e eu vou ser o Deus de vocês. Existiu aqui uma construção de exclusividade. Isso é testemunhado pelos profetas lá em 1 Reis. Eu vou ler só a parte azul, vocês lerem a parte em amarelo. Texto bíblico. Pois tu, ó Senhor Deus, tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, pois quando tiraste da terra do Egito, nossos pais. Aí o texto lá na frente vai falar, eu vou só acelerar aqui, vou pular esse texto, porque eu vou usar esse texto, e vou ficar aqui, porque eu estou querendo concluir aqui. Em Deuteronômio 4, versos 7 e 8, acontece aqui um pouquinho a mais. E vá atentando para isso, porque isso é base para a sua vida. Base para a sua vida, eu vou encerrar. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus todas as vezes que o invocamos? Verso 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Ou seja, Deus está dizendo para o povo, não tem ninguém na face da terra, nenhuma nação como vocês, que o Deus é próximo e fala com vocês. E não tem nenhuma nação que tenha uma Bíblia tão perfeita, um livro tão exato, tão perfeito, tão justo, como que vocês têm. Olha só. Então, fica a primeira coisa para eu poder encerrar, que eu vou pegar desse texto na próxima quinta-feira, daqui para diante. Note o seguinte, daqui para diante, hoje é dia 19, daqui dia 26, que é quinta-feira que vem, nós temos macro. Na outra quinta-feira nós não temos macro, a macro vai ser na quarta. E hoje é 14. Por que vai ser na quarta? Porque na quinta, sexta, sábado, domingo vai ser Semana Santa e não precisa os irmãos quiserem viaja na quinta, ninguém vai perder a macro. Por isso a gente vai puxar a macro para quarta, para todo mundo ficar quinta, sexta, sábado, domingo livre aí, para estar... Vai ser folga Joade naquele final de semana? Do Semana Santa? Vai ser folga Joade também. Então naquele final de semana, que é daqui a 15 dias, a gente está nessa tranquilidade. Então daqui a uma semana eu vou pegar desse ponto aqui para dizer alguma coisa para você agora e fechar. Primeiro dizer para você que você é propriedade exclusiva de Deus. Lê para mim Tito 2,14 para encerrar. A fim de nos remar de toda iniquidade e purificar, dedicar. Isso não existe em lugar nenhum, em religião nenhuma. Irmãos, você me desculpe, a gente como cristão é acusado aí fora
nas nações de ser metido, de ser exclusivista. E somos. Ah, só vocês são filhos de Deus? É. Mas só vocês vão para o céu? Sim. E só vocês têm a Bíblia certinha, só o livro de vocês inspirado? Sim. É. Ah, eu estou com raiva. A raiva vai passar no dia que você for escolhido. Quer dizer que eu não sou escolhido e você é? Isso. É assim mesmo. É assim mesmo. Por quê? Porque ele quis. Não vai me dizer que a culpa é minha, tá? Aí também. A culpa não é nossa. A culpa é dele. Porque foi ele que escolheu. Porque foi ele que elegeu. Porque foi ele que predestinou. Foi ele que fez tudo. Mas a verdade é essa. Eu tenho culpa. Eu adoro isso. Adoro a Bíblia perfeita. Adoro a vida perfeita. Adoro tudo perfeito. E sinto muito. Você tá dentro d'água, viu, velho? É assim. A pregação não pode ser desse jeito, tá? Mas é mais ou menos assim um raciocínio. A gente é povo exclusivo. Agora, cuidado. Cuidado que ele te pega. Você entendeu? Não estou botando temor, não. Estou botando verdade. Tente pecar. Tente se afastar para tu ver. O Espírito Santo vai falar contigo. Tu não vai dormir. Não, pecar, não vai dormir. Eu vou brigar com meu marido mesmo, vai ficar tudo por isso mesmo. Brigue. Brigue. Porque nosso Deus, que é bonzinho, também é fogo consumidor. Fique tranquilo que ele vai resolver teu problema. É verdade, irmão. É exclusivamente teu pai que te corrige. É verdade. É o Deus que deixou Jó sofrer. E no final Jó disse: que tremendo. Por quê? Porque ele te ama e ele sabe tratar com você. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, porque somos propriedade exclusiva tua. Como a menina dos olhos, ninguém toca em nós. Só o Senhor toca em nós. Ninguém toca, só o Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela proteção. E essa proteção ainda vem com uma montanha de anjos. Obrigado por isso, Senhor. Queremos dizer que amamos ser exclusivos. Amamos ser especiais. Amamos ser esse povo exclusivo teu. Obrigado por isso, Senhor. E que cada um, essa noite, amanhã, sábado e esses dias, faça jus a isso, Senhor. Honre essa exclusividade em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa exclusividade? Que Deus abençoe.